No Corinthians, a partir de agora, o jogador que não der o sangue dentro de campo não ficará. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico essa promessa que um dirigente do Corinthians fez para mim em contato por telefone. Quero te falar também sobre um atacante da base do São Paulo que vai garantir 5 milhões de reais ao tricolor numa negociação com o Barcelona. E para fechar, preciso te atualizar sobre as receitas da CBF na temporada passada, quase 1 bilhão de reais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é patrocinado por World of Warships. Jogo extremamente legal de batalha naval e que você vai usar absolutamente de graça em qualquer PC. Serve para qualquer computador e ele nem precisa ser muito bom para que você consiga rodar esse jogo. Como é que funciona o World of Warships? São 300 dos maiores barcos da história da guerra. Você escolhe qualquer um deles, modelos extremamente detalhados e realistas, com as seguintes classes: encouraçados, cruzadores, porta-aviões e contra-torpedeiros, cada um com uma jogabilidade completamente diferente da outra. Bem legal para você. Apesar de ser um jogo de batalha naval com navios, você ainda vai ter a oportunidade de controlar aviões e fazer ataques aéreos. Então se você procura um jogo de guerra com muita explosão, tiros e tudo mais, esse é o jogo certo. Para baixar é só pegar na descrição desse vídeo o link, você vai se cadastrar lá e vai automaticamente ter esse jogo à sua disposição. Se você usar o código BattleStations 2020, você vai ganhar uma série de prêmios. São eles: 250 dobrões, 3 dias de conta premium, um barco chamado USS Charleston, além de uma vaga no porto para aumentar sua frota. Não fique fora dessa e vamos para a guerra junto. Bora começar o vídeo falando sobre a CBF, que é muito cornetada, mas tem se mostrado uma máquina de fazer dinheiro. No ano passado foram 957 milhões de reais de receita, maior faturamento da história da CBF e número nunca alcançado por nenhum clube brasileiro. É bem verdade que o Flamengo de 2019 até se aproximou dessas cifras, bateu 939 milhões de reais, mas até essas cifras do Flamengo foram de um ano atípico, de um ano fora da curva, com direito a título de Libertadores, título de Brasileiro e várias vendas de atletas para o exterior. Então dá para dizer que essa não é a realidade do Flamengo, pelo menos no momento. Quem sabe num futuro próximo o Flamengo possa se aproximar desse 1 bilhão de reais. Já a CBF caminha a passos largos para repetir ano após ano faturamentos na casa de 1 bilhão de reais. O que mais me chama a atenção é que, apesar de colocar tanto dinheiro em caixa, a CBF, na minha opinião, contribui muito pouco ou quase nada para o futebol brasileiro. Aí você vai falar, mas ela cuida da seleção brasileira. Para mim, cuida mal. Você pode ainda argumentar que ela cuida das organizações das séries A e B do brasileiro. Verdade. Acho que cuida mal e minha grande crítica se deve a todas as outras divisões. As séries C e D abandonadas. E pior, o futebol brasileiro mereceria mais divisões do que 4 nacionais. E a CBF não quer fazer isso porque não quer gastar dinheiro, quer ter um faturamento ótimo e alto, mas não quer investir nos clubes e no produto futebol. Desses 957 milhões de reais de receita, a CBF teve um lucro de 190 milhões de reais. Ou seja, o superávit da entidade foi de quase 200 milhões de reais. Fiquei me perguntando onde é que a CBF gastou tanto dinheiro para ter um lucro de 190 milhões, tendo arrecadado 957 milhões de reais. Os responsáveis pela CBF garantem que houve um investimento de 535 milhões de reais no desenvolvimento do futebol, seja lá o que isso quer dizer. Teve mais 320 milhões de reais em competições e desenvolvimento de federações. Desenvolvimento de federações? O que eles estão querendo dizer? A mesadinha que eles pagam para os presidentes de federação para que possam ter o voto desses caras no momento da eleição do presidente da CBF? Teve mais 215 milhões em seleções brasileiras, a principal de base e também na seleção feminina. A CBF, para mim, cuida muito, mas muito mal do futebol brasileiro, por isso o nosso produto está bem longe daquilo que a gente deveria ter. Quero repercutir com você agora uma declaração que o Alexandre Pássaro, gerente de futebol do São Paulo, deu nessa quarta-feira em entrevista gravada na ESPN. Ele foi o bola da vez da ESPN e revelou que o São Paulo vai arrecadar nos próximos dias 5 milhões de reais com a venda ou com a prioridade de venda de um menino chamado Gustavo Maia, do Sub-20 do São Paulo. Ele nem foi titular na última Copa São Paulo de Juniores,
Mas o Barcelona, para ter a prioridade na compra desse jogador no ano que vem, vai antecipar 5 milhões de reais nas contas do tricolor nos próximos dias. O São Paulo esperava que esses 5 milhões de reais já fossem cair por agora, mas o Barcelona enviou um e-mail dizendo que por conta também das paralisações dos campeonatos e por conta do repasse da UEFA, que ainda não caiu, o Barcelona decidiu adiar esse pagamento, mas dá para sacramentar que esses 5 milhões de reais mais cedo ou mais tarde cairão. De acordo também com o Alexandre Pássaro, se o Barcelona quiser ficar com o jogador em definitivo, tem que depositar mais 25 milhões de reais nas contas do São Paulo até 30 de junho do ano que vem. Dessa maneira, o jogador é repassado em definitivo para o Barcelona até a metade do ano. Se não acontecer esse depósito de 25 milhões de reais, São Paulo terá faturado 5 milhões pela preferência e vai continuar com o Gustavo Maia. Jogador de 19 anos de idade, atua como ponta direita ou esquerda, está no São Paulo desde o Sub-15 e na temporada passada, em seu primeiro ano no Sub-20, conseguiu até bons números. Foram 28 jogos e 8 gols marcados, mesmo não sendo titular com bastante frequência. Na Copa São Paulo de Juniores desse ano, ele também não foi titular absoluto, até porque é ainda mais novo na categoria. Ainda assim fez 3 gols nas 7 partidas que disputou até a eliminação do São Paulo pro Oeste na Copinha. O Gustavo Maia é natural de Brasília, Distrito Federal, e tem como empresário o Sávio, que foi ex-jogador. Quero repercutir com você agora uma declaração bombástica de um dirigente do Corinthians em contato por telefone comigo pouco antes de gravar esse vídeo. Você vai lembrar que 2 dias atrás, vou até deixar o link do vídeo aqui, que eu perguntei para esse dirigente corintiano, cara que tem poder de decisão dentro do departamento de futebol, se o Thiago Nunes corria o risco de demissão. E ele respondeu me perguntando se eu estava maluco. Pois bem, esse mesmo dirigente me deu mais detalhes de como é que o clube vai planejar seu futuro a partir de agora com a pausa, com a interrupção das competições por conta do coronavírus. Thiago Nunes está mantido e o foco nesse momento está nos jogadores de futebol. Vou abrir aspas para esse dirigente para a frase que ele falou. Abre aspas. Faz 2 anos que a gente está pondo e tirando o técnico. Tá na hora dos jogadores responderem. Ou então eles que vão sair. Fecha aspas. Declaração bem forte, bem contundente, demonstrando para o grupo do Corinthians que essa troca sucessiva de técnicos acabou. Que por mais que o Thiago Nunes não tenha conseguido conquistar os caras, por mais que existam problemas entre o elenco e o técnico, a diretoria vai bancar o treinador, vai bancar o Thiago Nunes e vai cobrar aqueles que não demonstrarem força, esforço, raça dentro de campo. Só para lembrar que nesse período de 2 anos citados por esse dirigente, o Corinthians teve como treinadores Fábio Carille, Osmar Loz, Jair Ventura, o Carille de novo, o Coelho como técnico interino na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, além do Thiago Nunes. E, apesar das sucessivas trocas, ninguém se deu bem, ninguém conseguiu fazer bons trabalhos, exceção ao Fábio Carille, que foi tricampeão paulista, além de ter sido campeão brasileiro em 2017. É importante contextualizar que desde o ano passado, dirigentes do Corinthians andam irritados com o comportamento dos atletas dentro de campo. Teve até depois de uma derrota em 2019 que o André Sanches foi à coletiva de imprensa e prometeu mudanças radicais no elenco, dizendo que não estava nada satisfeito com a forma como as coisas estavam acontecendo. Não à toa, Ralf, Jadson e Cleison não ficaram para essa temporada. O Cleison ainda acabou sendo negociado com o Bahia, enquanto o Ralf e o Jadson tiveram seus contratos rescindidos, apesar de os vínculos só terminarem em dezembro desse ano. Foi por decisão do Thiago Nunes, mas com o aval da diretoria, que se incomodou com alguns deslizes comportamentais da dupla que tinha bastante moral junto ao torcedor. Ainda tentei arrancar desse dirigente quais jogadores do atual elenco têm causado a impressão de corpo mole ou qualquer coisa desse tipo. O dirigente não quis dar detalhe nenhum, mas prometeu mudanças radicais dentro do elenco caso as coisas não melhorem em campo. Vale lembrar que o Corinthians já foi eliminado na pré-Libertadores para o Guarani, logo no primeiro mata-mata da Libertadores da América, do qual o Corinthians participou, e agora a situação no Campeonato Paulista é muito ruim. Com a vitória do Guarani contra a Ponte Preta, na última segunda-feira, o Guarani pulou para 16 pontos, o grupo é liderado pelo Red Bull Bragantino, que tem 17, e o Corinthians aparece somente com 11. Ainda que vença os 2 jogos que faltam, o Corinthians até chega aos mesmos 17 pontos do Red Bull Bragantino, mas vai ficar atrás pelo número de vitórias. Ou seja, a briga do Corinthians é com o Guarani pela 2ª posição. E para isso, o Corinthians vai ter que vencer os 2 jogos e torcer para que o Guarani faça no máximo 1 ponto. E ainda assim, o Corinthians vai ter de tirar uma vantagem grande a favor do Guarani no saldo de gols. E isso, é claro, somente quando o Campeonato Paulista voltar, se é que ele vai voltar um dia.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola é bem fácil. Apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que sempre aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Use o espaço para comentários para deixar sugestões, perguntas, dúvidas, críticas. Ah, quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando no Instagram os vídeos que eu faço por aqui. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!